SBT Rio, manhã. Oferecimento. Supermercados Unidos, de mãos dadas no carnaval por você. Retomada do Complexo da Maré já tem data para acontecer. A expectativa é que homens das Forças Armadas cheguem na segunda semana de abril. A ocupação será feita por terra e também por mar. A região é considerada estratégica para garantir a segurança da cidade às vésperas da Copa do Mundo. Outras informações sobre o assunto já já. E veja também uma reportagem especial sobre os chamados autos de resistência. Uma pesquisa comprova que grande parte das mortes em confronto com a polícia foi arquivada pela Justiça. É daqui a pouco. E ainda, Tribunal de Justiça obriga o Detran do Rio a cumprir a lei. Daniel Penafirme, ao vivo. Tempo de espera dos motoristas nos postos de vistoria não pode mais passar de 20 minutos. Do contrário, Detran paga multa. Olá, bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 26 de março. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. A ocupação do Complexo de Favelas da Maré já tem data para acontecer. Vai ser no início de abril. E o governador Sérgio Cabral disse que pedirá ajuda ao governo federal quantas vezes forem necessárias para combater o crime. Veja na reportagem da Aline Grupilo. A cena vai se repetir. A chegada das tropas federais deve acontecer nas próximas semanas, com área de atuação já definida, como aconteceu no Complexo do Alemão em 2010. Dessa vez, blindados e pelo menos 3.000 homens, o dobro do efetivo empregado à época, devem ocupar o conjunto de favelas da Maré. O local, com 130 mil habitantes, fica às margens da linha vermelha e da Avenida Brasil, duas importantes vias expressas da cidade. É próximo também do Aeroporto Internacional do Rio, uma região estratégica em ano de eleição e Copa do Mundo. A expectativa é de que as Forças Armadas preparem a entrada da Polícia Militar para a instalação de uma UPP. É mais uma resposta do governo num momento difícil para a política de pacificação. Então o Exército deve permanecer na Maré por tempo indeterminado. Se eu tiver que pedir 20 vezes, 30 vezes o apoio das forças federais para apoiar a população do Rio na luta pela paz, eu farei. Será o quanto for necessário para o cumprimento desta etapa inicial, que é a presença do Estado brasileiro, das forças de segurança no Complexo da Maré. Em relação a armas e efetivo, é óbvio que eu não posso informar isso, nem nós informaremos, só depois nós falaremos. Essas questões não se dizem previamente. A polícia espera ainda esse ano transferir parte do efetivo do Batalhão de Operações Especiais para uma nova sede em construção no bairro vizinho de Ramos. Há uma semana, o BOPE tenta sufocar o tráfico no Complexo da Maré, conhecido ponto de distribuição de drogas no Rio. O governador, como você bem viu na reportagem, disse que vai pedir ajuda quantas vezes forem necessárias. Assim tem que ser, até porque para a população não importa se é a Polícia Militar, Civil, se é Exército, Marinha, Aeronáutica, se é a NASA que vai chegar aí combatendo tudo. O que importa é acabar com a bandidagem no Rio de Janeiro. Agora, o Daniel Penafirme tem mais detalhes sobre essa chegada do Exército ao Rio, então vamos lá com ele. Ô Daniel, existe alguma informação oficial de quando essas tropas vão chegar? Muito bom dia, Helene Borges. As informações não são oficiais, mas o que se especula é que essas tropas devem começar a chegar agora, já no próximo domingo, quando tem início uma série de operações da Polícia Militar no interior aí do Complexo da Maré, justamente para preparar a chegada dessas tropas. Aqui, nesse momento, no Batalhão da Maré, é grande a movimentação de viaturas do Batalhão de Operações Especiais. É um entre-sai danado de viatura. A gente consegue ver que a polícia já vem fazendo aos poucos esse trabalho de pequenas operações lá no interior da Maré para preparar o terreno para a chegada das tropas federais. Devem ser utilizados nessa operação cerca de 4.000 homens do Exército. É bem mais do que os 2.700 que foram utilizados durante a tomada do Complexo do Alemão. E essa operação deve acontecer entre os dias 7 e 10 de abril. Portanto, a retomada da Maré deve acontecer entre os dias 7 e 10 de abril. E o detalhe é que dessa vez os militares vão atuar por terra, ar e também por mar. Os barcos, as embarcações da Marinha e também do Exército vão patrulhar toda essa região aqui do mar que fica próxima ao Complexo da Maré, justamente para evitar a fuga de bandidos pela água. Liane. Tá ok, Daniel, obrigada pelas informações. Então, como ele informou, vai ser uma operação já daqui a pouco, né, no início de abril, para tentar retomar esse território. É uma situação difícil, né? As autoridades tentam agora retirar
a bandidagem de lá. Agora o delegado Carlos Augusto Nogueira comigo aqui no estúdio para comentar. O que o senhor achou dessa estratégia usada pelas forças de segurança por terra e também por mar? Por mar, esse terreno molhado é porque ali na Maré, no Complexo da Maré, Eliane, nós temos muita entrada de armas e drogas pelo mar. E outra coisa, ali é um pouquinho mais fácil que o Alemão no sentido de terreno. Por quê? Porque a condição topográfica ali é muito mais plano do que o Complexo do Alemão. E mais, além de ser mais plano, as vias são mais abertas. Eu me lembro que há muitos anos atrás também tinham angolanos ali, que eram angolanos preparados, né, vinham da Angola e preparados, davam, usando a linguagem popular, dava muito tiro na gente ali. Ali é complicado, mas ali, né? É um pouco mais fácil. Todos estão reunidos, todos estão juntos. Eu acho que essa vinda do militar, como você falou, a população não quer saber se é PM, se é a Polícia Civil. Essa vinda dos militares, sem muita truculência, vai ser muito positiva e com poder de polícia. Agora, Eles vão ter 4 poder mil de homens polícia. é muita gente, né? O Daniel Penafirme ainda citou um contingente bem maior do que no Complexo do Alemão. E eu estive lá e realmente fiquei assustada com a quantidade de militares que existia na época lá no Alemão. Ou seja, então eles vão chegar para valer ali, vão ocupar o território certamente. Chegando e com poder de polícia, podendo fazer revista, podendo fazer busca e apreensão, desde que comandado pelo juiz, mas com poder de polícia. Vai ser bom. Com certeza. E você vai ver agora uma reportagem especial sobre os autos de resistência, ou seja, os casos de morte em confrontos policiais. Um estudo aponta que 99% desses casos foram arquivados pela Justiça sem grandes explicações, a pedido do próprio Ministério Público. A reportagem é da Melissa Munhoz. 18 anos tem que meu filho morreu. Eu fechei meu consultório, deixei minha profissão, deixei a minha vida. O Rio de Janeiro é um dos estados que mais tem casos de auto de resistência no mundo todo. Só na área do 9º Batalhão, que abrange 17 favelas, houve 17 registros em 2013. Nos 2 anos anteriores, foram 60. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo produziram 42% a mais de mortes do que em todos os países que ainda têm pena de morte no mundo. O delegado Orlando Zacconi concluiu ainda num estudo de doutorado que a maioria dos casos é arquivado pela Justiça. O que mais chama atenção é a falta de interesse do Estado em apurar efetivamente o ocorrido em caso de uma ação que resulta a morte de uma pessoa, né, uma ação policial, quando essa pessoa que morreu é identificada como criminosa. Auto de resistência é quando uma pessoa resiste e reage à prisão e geralmente acaba em morte. Foi o que aconteceu com o filho de Dona Regina no Morro do Salgueiro. Apesar de todas as provas indicarem a inocência do rapaz, o processo foi arquivado e até hoje os policiais militares não foram punidos. O ano que meu filho morreu, 95, foi o ano que foi implantado pelo general Newton Cerqueira, secretário de segurança desse estado, o auto de resistência e a gratificação faroeste. A cena de crime costuma ser modificada pelos policiais militares. Retirar o corpo dificulta o trabalho de investigação, como fizeram com o menino Juan em Nova Iguaçu e a Cláudia Ferreira no Morro da Congonha. A Polícia Civil determina que seja feita a perícia técnica onde há auto de resistência, mas nem sempre essa determinação é cumprida. A polícia não pode se legitimar em lugar nenhum do mundo porque mata muito. Uma boa polícia é uma polícia que usa cada vez menos a força letal e consegue, né, cumprir as suas missões constitucionais dentro do marco legal. Você enterrar um filho como marginal é muito difícil. É muito difícil para uma família, é muito difícil para a sociedade continuar convivendo com essas situações. Não são, claro, todos os policiais que agem dessa forma. É uma grande minoria, mas... Grande minoria é ótimo, né? Esse termo que eu usei. Uma minoria, né? Uma minoria que faz isso, mas infelizmente acaba manchando toda a imagem da corporação. E nessa reportagem, só deixar uma atenção, porque os dados são de 2009, né? Ou seja, essa estatística de que não se puniu, nem se investigou os casos de autos de resistência, são estatísticas antigas, mas continuam acontecendo, é claro, né? Agora, delegado, o que o senhor acha a respeito desses autos de resistência? Hoje não se usa nem mais esse termo, né? É um termo já ultrapassado. Exatamente. Na verdade, é uma falha de toda a justiça, Taliane, porque a polícia Civil, que tem que investigar, às vezes, por corporativismo com a PM, não investiga direito. O Ministério Público acredita na Polícia Civil, também não verifica de forma adequada, não investiga direito. O Judiciário acredita em todo mundo e arquiva o procedimento. É uma coisa que está melhorando, você falou muito bem, está melhorando mesmo. Em 2009, diga-se de passagem, aquela juíza
que faleceu, Patrícia Cioli, ela fez uma força-tarefa magnífica em São Gonçalo, uma coisa muito boa, que diminuiu muito o auto de resistência em São Gonçalo, com destaque para 72DP, foi um trabalho em conjunto maravilhoso. E acabou pagando com a própria vida por isso. Não, eu não sei se foi por isso, mas não deixa de ser. Porque ela investigava, crime, né? combatia o crime e é o que acontece muitas vezes com pessoas que estão lá para fazer o seu trabalho. O que a sociedade espera é que se investigue, não só os policiais militares que cumprem, não só os policiais militares que cometem barbaridades, como também os bandidos, os criminosos. A gente vê, por exemplo, nas favelas pacificadas que muitos bandidos fugiram e até hoje não foram presos. Agora, diga-se de Ou seja, passagem, a população espera isso, que se cumpra. Diga-se de passagem, Eliane, não é aquele caso em que o policial está trocando tiros com o marginal, usando um termo, né, não tem mamãezada. O policial está trocando tiro com o marginal está atirando nele, é a legítima defesa, ele tem que se defender. Agora, o que não pode é a simulação de local de crime. Isso é uma situação completamente diferente. E um homem foi morto na frente da mulher grávida e da enteada de 6 anos ao reagir a um assalto em Campos. A reportagem é da Daniele Correia. Muito abalada, a família de Jean da Silva Cássio, de 28 anos, não quis gravar entrevista. No IML, os parentes aguardavam a liberação do corpo. O quiosque em que o comerciante trabalhava amanheceu fechado. Jean foi morto depois de reagir a uma tentativa de assalto. Ele, a esposa e a enteada de 6 anos, olha só, estavam a poucos metros da sede do Exército quando 2 bandidos chegaram em uma moto e exigiram o cordão de ouro da vítima, que se recusou a entregar. Jean foi atingido com 4 tiros no rosto, 3 no pescoço e 1 no peito. O rapaz chegou a ser socorrido, mas deu entrada no hospital já sem vida. No carro em que estava, peritos encontraram uma cápsula de pistola 380. A orientação sempre é nunca reagir, tá? Fazer o contato de imediato com a Polícia Militar, né? Nós estamos patrulhando as ruas aqui de Campos e não reagir nunca a nenhuma tentativa de assalto. O mais importante é a vida. O crime foi registrado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. E até o momento, ninguém foi preso. A gente fala tanto da violência na cidade do Rio de Janeiro, mas veja só, Campos também, Norte Fluminense, região dos Lagos, Baixada. Vários casos assim em que a pessoa também, às vezes, não tem como não reagir. Fica difícil porque é uma reação inesperada, né? Você é abordado por um bandido e vai fazer o quê? Faça esse treinamento em casa, converse com a sua família para não reagir. É muito importante, Eliane, a não reação, porque o marginal, quando ele assalta, você está muito nervoso também. Todos estão nervosos naquele cenário de crime. Houve um aumento em relação de 2013, dezembro de 2013 para 2012, Eliane. Houve um aumento no interior de cerca de 70% de roubo e furto de veículos, e em São Gonçalo, Niterói e capital, cerca de 50%. Então, assim, nós temos que... por isso que a Secretaria de Segurança, que está cortando no próprio capim agora, são números da própria Secretaria de Segurança, está caindo para dentro disso. Tá? E tem que cair, senão vai ter uma piora nesse quadro que já está difícil de segurar. E uma mulher morreu baleada durante uma tentativa de assalto na Penha. Deixa eu ver as imagens. Tânia Magno de Oliveira, de 47 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Tânia estava na rua José Maurício, em frente à estação de trem da Penha, quando 4 homens tentaram roubar o carro dela. A mulher já estava deixando o veículo quando foi atingida com um tiro no peito. Um policial militar que passava pelo local prendeu 2 suspeitos e 2 criminosos conseguiram fugir. O que é importante é que tinha uma viatura ali, né, delegado, passando pelo local. E o mais importante foi a prisão dos 2 suspeitos, porque com certeza vai pegar os outros 2. Vão pegar os outros 2, com certeza. Tá certo. Muito obrigada pela participação de hoje. Tem muitos assuntos aí ao longo da semana e também nos próximos meses. Infelizmente, polícia é o que não falta, né? Casos de insegurança para a população. Muito obrigada. Prazer, bom dia a todos. E depois da invasão de um prédio no Complexo do Alemão no fim de semana, um outro grupo tentou fazer uma nova invasão em Bom Sucesso. Esse grupo de sem-teto tentou entrar num prédio da empresa Toesa Service na Avenida Itaoca, lá em Bom Sucesso. Seguranças da empresa teriam revidado, dando tiros para o alto para evitar que o local fosse invadido, mas ninguém foi atingido. Alguns chegaram a demarcar espaço no interior do edifício para garantir o próprio lugar. O prédio fica localizado próximo à Coordenadoria de Polícia Pacificadora, que também não conseguiu evitar. Esses casos de sem-teto, de pessoas que procuram
imóveis, galpões abandonados, ali estabelecem o seu domicílio, mas é uma ilegalidade. Como eu já venho comentando ao longo da semana, uma situação social, mas que não pode a pessoa chegar por conta própria e entrar num estabelecimento que é privado, num local privado. Aí, no caso, a empresa Toesa, em Bom Sucesso, é uma empresa que presta até serviços médicos. Não se sabe ainda se essa informação de que os seguranças revidaram é oficial. Isso partiu de testemunhas ali do local que ouviram disparos. De qualquer maneira, também se tem um segurança particular, talvez ele tenha que agir, né? Só tem que tomar cuidado com a vida das pessoas que estão ali. E o Tribunal de Justiça ordenou que o Detran preste um serviço vários. Que, enfim, com a decisão da Justiça, o Detran, agora o motorista não pode esperar mais de 20 minutos para fazer aí a tradicional vistoria. E fala sério, todo mundo sabe que são vários os relatos dos motoristas que esperam muito tempo, gente que espera às vezes 1, 2, 3 horas na fila para fazer o licenciamento, para pegar o documento atualizado. Além disso, agora o prazo para o agendamento de vistoria é de cerca de 30 dias. O Detran não pode exceder esse prazo mais de 30 dias a partir do momento em que o motorista procura o Detran pelos canais oficiais, seja pelo telefone ou pelo site, para fazer esse agendamento. E se o Detran não cumprir a lei, né, de acordo com essa nova determinação da Justiça, rola, sabe o quê? Multa para o Detran por mau atendimento. Essa aí eu quero ver, minha amiga Eliane Borges. se vão pagar a conta. Agora, vai o motorista ficar em dívida com seus impostos. Aí a gente é cobrado, e muito cobrado, né, Daniel? Muito obrigada. É verdade. E o Procon libera a venda dos leites integral e semidesnatado da marca LG. Mas o leite tipo desnatado segue proibido de ser comercializado. Mesmo assim, tem mercado insistindo nesse comércio. 12 supermercados foram notificados pelo Procon pela venda dos 3 produtos. Na última sexta-feira, a Líder e a Parmalat também foram incluídas no processo que suspendeu a LG. O objetivo é investigar denúncia feita pelo Ministério Público de que as 3 marcas estariam contaminadas com formol. Todas já foram notificadas e deverão realizar exames de amostras que serão submetidos à perícia do Ministério da Agricultura. Só depois dos resultados, os produtos poderão voltar a ser vendidos. O consumidor que verificar que essa venda ainda está sendo procedida, que ligue para o Procon, ligue para o número 151, que nós vamos providenciar uma equipe até esse local para suspender essa venda. Os representantes da empresa BRF, dona da LG, já reconheceram os problemas em 280 mil litros do leite desnatado. A marca foi suspensa na semana passada depois de denúncias de pessoas que se sentiram mal ao tomar o produto. A empresa terá que recolher R$150 mil para o Fundo de Defesa do Consumidor, que serão investidos em ações de educação sobre o consumo. Quem adquiriu o leite LG poderá fazer a troca no mesmo local onde comprou. Não é preciso levar nota fiscal. Já os consumidores dos leites Parmalat e Líder devem aguardar o resultado dos laudos. E dá um medo mesmo para o consumidor, porque leite é consumido pela família inteira. Eu mesmo estou lá com um dessas marcas aí que está sob suspeita, estou com uma caixa inteira. Eu não consumi, comprei uma outra marca por via das dúvidas, até que o problema seja solucionado. Vai lá ver do lote que está contaminado ou não. Agora, apresentar laudo técnico realizado por um laboratório credenciado pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento dos lotes de leite desnatado que a empresa confirma terem sido adulterados e de outros 2 lotes diferentes, com o objetivo de comparar e demonstrar que o problema só ocorre naqueles 3 lotes e não em toda a produção. Já os representantes da LBR, a empresa responsável pelos leites Parmalat e Líder, também estiveram no Procon e apresentaram um memorando atestando que os leites sob suspeita não estão contaminados. Tem que ter também uma fiscalização nessas fábricas, porque não é possível. Toda hora a gente vê. É leite, é suco também que já foi contaminado, a criança consome, depois passa mal, tem que ir para o médico. Cadê a fiscalização nessas empresas? São grandes empresas. E as multas também, porque quando você multa, aí você evita delas reincidirem nesse problema.
E a Guarda Municipal treinou cães para grandes eventos, está treinando os animais. A intenção é preparar os cães do grupamento de cães de guarda até as Olimpíadas de 2016. Deixa eu ver. Investir em cães já acostumados a atuar em eventos de grande porte, como jogos que acontecem em estádios como o Maracanã. Essa é a meta da Guarda Municipal até as Olimpíadas de 2016. Até lá, os 37 agentes caninos vão passar por uma prova de adestramento para poder oferecer um serviço melhor para a população e também para a segurança dos animais. Todos serão certificados pela Confederação Brasileira de Sinofilia. Trabalho no caso integrado com outras forças. Nesse momento estão fazendo serviço junto com a Fuzileiro Naval, com o Exército, com o pessoal da polícia. Ou seja, o campo que a gente atinge tem que trabalhar interagindo com outras forças. A avaliação bastante rigorosa atesta que os animais estão aptos a frequentar de forma controlada espaços públicos como praças, parques e estádios. Vários países europeus aplicam esses mesmos testes para os animais poderem participar de provas desportivas. Os cães também estarão aptos a atuar em controle de distúrbios. Na verdade, o trabalho da veterinária em si é mantê-los saudáveis. Então, esses cães, como eu falei, recebem salário, mas eles recebem o nosso carinho e o nosso melhor cuidado. E é verdade, eu posso atestar isso também. Eu já visitei o batalhão de cães e eles fazem um treinamento exemplar com os animais. São muito bem cuidados e até mimados pelos policiais. Claro, passa a fazer parte ali da rotina do PM, né? E ele também respeita muito aquele animal que vai fazer toda a diferença na rua. Olha, eu vou para um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo para você. Nessa quarta-feira o céu continua nublado, há previsão de chuva fraca em todos os períodos do dia. E as temperaturas variam entre 20 e 29 graus. Eu volto já já. E elas vieram para ficar. Porque sem paz não existe futuro. Esse é o compromisso do governo com você. O que você seria capaz de fazer pela pessoa que ama? Não consigo imaginar do que eu não sou capaz por ela. Um casal jovem e apaixonado, mas em uma fração de segundos, a vida mudou. Um acidente vascular cerebral, o estado de coma. Minha vida parou aí. Um amor incondicional. Essa realmente é a mulher da sua vida? É a mulher da minha vida. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Hoje, 11 da noite, no SBT. Já estou de volta e agora são 7 horas e 24 minutos. Moradores fizeram mais um protesto na estrada, onde 3 meninas foram atropeladas e mortas por um ônibus na saída da escola em Guaratiba. As crianças foram enterradas na tarde de ontem. E o motorista, que foi preso logo depois do acidente, pagou fiança e já deixou a cadeia. Fernanda Andrade. Veja no alto da tela, o ônibus não faz a curva e sobe no canteiro central. 6 pessoas que estavam esperando para atravessar são arrastadas. 3 meninas morreram, Melissa Farias, de 11 anos, Mariana Ferreira, de 10 e Érica Macedo, de 6. Ela era uma criança doce, a gente ia começar a juntar dinheiro para poder fazer a festinha dela. 2 pessoas permanecem internadas, entre elas uma criança de 4 anos. O estado dela é grave. O motorista fugiu do local do acidente, foi preso horas depois, pagou fiança e vai responder ao processo em liberdade. Ele foi autuado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A impunidade, porque um homem que comete 3 assassinatos praticamente está solto na rua. A estrada onde aconteceu o atropelamento, em Guaratiba, na zona oeste do Rio, passa por diversas escolas municipais. Pelo menos 3.000 crianças circulam por aqui diariamente. O trecho do acidente é conhecido pelos moradores como Curva da Morte.
Ontem à tarde, moradores fizeram um protesto no local da tragédia. Eles querem mais sinalização na pista. Os ônibus passam aqui correndo. Eles fazem essa estrada aqui de uma pista de corrida. Eu já tinha medo. Agora estou com mais medo ainda. E sabe o que acontece muitas vezes? Você vê pardais em alguns pontos da cidade seguidos um do outro. E aí você é multado. Naqueles locais ali talvez não houvesse nem a necessidade de ser assim. Chamada indústria da multa, né? É difícil às vezes a gente falar assim, mas é a realidade. E em pontos onde precisa, onde tem criança voltando da escola, onde o índice de acidente é alto, às vezes também não tem fiscalização. Fica difícil um parâmetro, é preciso colocar, ouvir os apelos da população aí desse local, dessa região, para instalar ali um radar ou melhorar a fiscalização. E agora vamos mudar de assunto, uma matéria para você que já teve alguma dificuldade para fazer a troca de um produto. Direito do consumidor aqui no SBT Rio Manhã. Um juiz trabalhista foi a uma loja em Botafogo trocar um lençol que estava com defeito e afirma que o supervisor simplesmente se negou a trocar a mercadoria. O juiz ainda disse que o gerente o acusou de tentativa de furto. O caso, claro, foi parar na delegacia. Quem conta essa história para a gente é o Daniel Penafirme. Marcelo é juiz trabalhista há 13 anos. Na última quarta-feira de cinzas, em vez de usar da autoridade que tem em resolver um problema, ele preferiu passar por uma humilhação. Eu tenho que agir não em meu próprio favor, quando eu exerço meu cargo é em favor da sociedade. Então, por conta disso, eu sempre evito, inclusive em qualquer outra situação, mencionar a minha profissão. Tudo começou quando o Dr. Marcelo comprou um produto na loja Toque Stock, mais precisamente esse lençol aqui. Chegando aqui na residência dele, ele constatou que o lençol estava repleto de furos. A gente vê vários furos aqui, olha, no tecido. A gente pode mostrar aqui em detalhe. Pois bem, alguns dias depois, ele voltou à loja Toque Stock para fazer a troca desse lençol. Mas o supervisor do estabelecimento se recusou a trocar o produto, disse que ele não tinha a nota fiscal, mas ele tinha o comprovante da compra, a nota de compra e também a nota do cartão de débito. Mesmo assim, esse supervisor se recusou a trocar o lençol. A partir do momento que eles identificam a procedência, identificam a data da compra, não existe motivo para que eles se neguem. Não existe qualquer determinação no Código de Defesa do Consumidor de que aquele que efetua a compra deva necessariamente portar a nota fiscal, guardar a nota fiscal, a fim de que possa, eventualmente, trocar um produto danificado. Após a recusa do supervisor da loja em trocar o lençol, o juiz disse que não ia deixar o estabelecimento sem que a troca fosse feita. E foi aí que aconteceu algo ainda mais constrangedor. A segurança foi acionada e o magistrado foi acusado de estar furtando produtos no local. A gente trabalha, a gente faz o melhor, que pode em benefício do outro, e no momento que a gente tem um tratamento desses, você acaba sendo taxado de não tem outra palavra, de criminoso. Isso é muito complicado, é muito revoltante. A foto mostra o momento em que um dos seguranças da loja impede que a esposa do juiz deixe o estabelecimento. Marcelo chamou a polícia e registrou queixa de calúnia na delegacia de Botafogo. O magistrado também usou a internet para divulgar o que aconteceu. O caso ainda está repercutindo nas redes sociais. Foram milhares de compartilhamentos, já chegou a 7.500, alguma coisa assim. A média de 1.000 compartilhamentos por dia. E um detalhe que é importante, o consumidor ele tem o direito de levar aos demais consumidores esse tipo de informação. Por meio de um telefonema, a Toque Stock pediu desculpas ao juiz, mas a empresa continuou se recusando a trocar o lençol rasgado, que custou R$ 39,00. Por R$ 39,00, agora o consumidor está ficando mais esperto. Em nota, a Toque Stock disse que cumpre todas as obrigações legais e se empenha em atender às exigências dos clientes. A empresa disse que a necessidade de apresentação do cupom fiscal ou CPF em caso de troca é deixada muito clara para os clientes, inclusive em um selo que se encontra nos próprios caixas. Uma vez que o produto apresentado não se encontrava nessas condições, a solicitação de troca foi negada. Agora vai para a Justiça. Vou para mais um intervalo, daqui a pouquinho eu volto, já já. É pra
acabar, é pra rasgar. Nesta quarta, toda a linha de móveis em promoção na Ricardo Eletro. É preço pra vender tudo por R$379. Guarda-roupas 12 portas gigante ou cama box casal bolas R$379 em 10 sem juros por R$299. Guarda-roupas 10 portas ou guarda-roupas 3 portas de correr R$299 em 10 sem juros por R$99. Colchão solteiro ou rack pra TV caiu 50%, só R$99. É toda a linha de móveis em promoção. Ricardo Eletro. Qualidade aprovada! A Páscoa chegou, trazendo amor. Dole, 2 doles, 3 doles. Dole Guaraná, Dole Guaraná, Dole Guaraná. Dali, eu te amo. Feliz Páscoa! Eles fazem graça. E você curte pra valer. A praça é nossa. Nesta quinta, 15 para as 11 da noite, no SBT. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Supermercados Unidos, de mãos dadas no carnaval por você. Já voltei, olha só, atenção, 7 horas e 31 minutos, você que está saindo de casa, a gente tem aí as câmeras de tráfego, as câmeras da 7 Rio para você. Ainda não, eles estão colocando ali no ponto que o negócio assim é a manivela, mas olha, estão me avisando aqui que não tem nenhuma câmera no momento com engarrafamento, apesar dessa chuvinha fina que está caindo em alguns pontos da cidade, então hoje a gente não vai mostrar para você. Olha só, eu quero deixar para você aqui o nosso site www.sbtrio.com.br, você já sabe que pode entrar lá e ver todas as notícias que eu dei hoje. Um ótimo dia para vocês, eu fico por aqui, até amanhã. Tchau, tchau.